Esse tema é forte, hein, mano? Vamos começar, né? O amor muitas vezes é usado para benefício próprio. Você, às vezes, acaba usando a outra pessoa para preencher o seu vazio com o amor que falta em você, para procurar aquilo que falta em você. E o vazio, feito pelo desamor, muitas vezes por ter sido incompreendido, traído, corneado, permanece aí dentro de você. De fato, o amor faz coisas maravilhosas pra gente, mas se ele for arruinado, deixa um rombo no seu peito e no seu emocional. Mas então a melhor opção seria não se apaixonar, né? E ficar na sua, de boa. A resposta, obviamente, é não. Mas antes de querer namorar alguém ou querer algo sério com a pessoa, pensa no seguinte: o vazio que você sente aí dentro do seu peito foi criado por você, inconscientemente ou conscientemente. A falta de amor próprio te faz pensar que aquele vazio no seu peito pode ser preenchido com um namoro, com alguém que você gosta. E às vezes sim, às vezes talvez realmente funcione. Mas uma regra básica da vida é que tudo tem começo, meio e fim. E todas as relações que começam um dia podem terminar no outro. Podem terminar um mês depois, uma semana depois, um ano depois, 10 anos depois. Mas tudo na vida acaba. Se você não se amar e aquela pessoa que você amava tanto, que te fez enxergar a vida com os outros olhos, sair da sua vida, vai deixar um vazio maior do que tinha aí dentro, e talvez você nunca mais consiga preencher. Naturalmente já ia ficar um rombo ali, já ia ficar um vazio. Mas se você não tem um autoconvívio com você, um amor por você, se aquela pessoa sair, você tomou na tarraqueta. Quando você gosta de alguém, mas você não gosta muito de você, você não convive com você, você não consegue ficar sozinho com seus próprios pensamentos, você vira dependente daquela pessoa. Dependência emocional, vou te falar, é um tiro no próprio pé, porque você vai acabar sem opinião, você vai acabar sem a sua própria opinião. Se aquela pessoa te falar um A e você não gostar, você vai fazer o quê? Você vai ficar quieto. Você não vai falar que você não gosta, você não vai querer machucar ela e depois se machucar. Porque, na verdade, aquilo ali não é um amor. Aquilo ali é como se fosse uma droga, como se fosse algo que você não aguenta, algo que você, infelizmente, não conseguiu se adaptar. Então, para você começar a se amar, começar a ver a vida de outro jeito, se aprimora. Aprimora seu conhecimento, o seu físico, do seu emocional e, o mais importante, do seu espiritual. Não tô falando que você precisa ter uma religião, mas o fato de você acordar todos os dias e agradecer pela sua existência, acho que isso daí já tá perfeito. Mas vamos voltar para o assunto do vídeo. Por enquanto, não vou abordar esses temas ainda. Um grande passo para você poder começar a se amar mais são a criação de hobbies. Ah, o que é hobby? Eu tô a fim de, sei lá, todo fim de semana eu pegar e pintar um quadro, tá ligado? E sem pretensão de ser bom. Isso é um hobby. Mas algo que me ajudou muito no meu conhecimento foi o hobby da leitura. Foi ler mais. Foi primeiro lendo livros mais fáceis, de autores brasileiros mesmo. E se você quer começar a ter o hábito de ler, o que você deve fazer é o seguinte: leia coisas fáceis. Porque se você começar pelo mais difícil, cara, você vai odiar ler. É tipo querer começar com um livro de filosofia, um livro de finanças. Eu não tinha muito hábito de ler, mas tentei começar com um livro de negócios. Li uma página e já não queria ler mais nada. E eu deixei aquele livro de lado e comecei a ler um livro mais legal. E é assim, e você vai gradativamente, igual qualquer coisa da vida, entendeu? Outra coisa que eu gosto de fazer muito é desenhar. Desenhar me ajuda muito a pensar na vida. E escrever também. Escrever é outra coisa que eu faço muito. Eu tenho meio que um caderninho que eu escrevo as coisas do meu dia. Faço alguns objetivos, metas semanais, diárias, enfim. E me ajuda muito a manter uma ordem cronológica, assim. Como a gente é ser humano, tudo precisa ter uma ordem, né? Senão a gente não começa por nada. Então, teste coisas novas, teste coisas que você curte fazer. Por exemplo, você gosta de sair? Saia com você, só com você. Vai ver um filme, vai comer num restaurante bom, vai fazer coisas que você tem vontade de fazer com outras pessoas, mas faça primeiro com você. Pense na vida, pense nas coisas que aconteceram com você, pense no que você fez hoje e no que você pode melhorar. Ou se você não quer sair de casa, vai no seu computador, coloca um filme e fica lá.
Fica lá assistindo, fica lá pensando na sua vida. Toma um tempo pra você curtir com você mesmo. Senão você não vai curtir com ninguém no final das contas. O amor próprio, ele é necessário pra ter uma vida boa e uma vida relax. Então, antes de ter uma relação com alguém, tenha uma relação boa com você. Algo que você romantiza com alguém, como sair, ver uns filmes, enfim. Faça com você. Aproveite primeiro com você. E algo que eu tava pensando muito agora, e que realmente é algo que já aconteceu na minha vida diversas vezes, e na vida de todo mundo, isso daí é um evento canônico. Se você não gosta da sua própria companhia, você não aguenta o baque de um término de amizade, de um término de namoro. Muitas vezes na minha vida aconteceu términos de amizades, ou a gente acabou se afastando. Igual tudo na vida, tudo tem um ciclo de fim e de começo. Começo e fim. Eu não tô falando que eu não gostava de mim, mas a falta daquelas pessoas na minha vida faziam eu me sentir vazio. Porque eu pensava assim, com quem que eu vou sair agora se aqueles amigos meus da escola, que eu saía tanto, não vão mais sair comigo, a gente talvez não vai mais se ver, eles vão pra uma faculdade, eu vou pra outra faculdade, ou sei lá, eu vou trabalhar, eles também vão trabalhar, não vai mais ter tempo pra nada, e com quem eu vou sair? Porque justamente eu não saía com ninguém. Mas eu aprendi a conviver com isso e eu aprendi a sair comigo mesmo. Essa é a minha contribuição para vocês. Porque se você não aproveita com você, você vai ficar carente por atenção das pessoas, dos seus amigos, e eventualmente você vai ser uma pessoa chata, uma pessoa descartável. Porque quando você se esforça para ter alguém ali, a pessoa se enjoa. E é isso, não tem muito o que falar. As pessoas se enjoam fácil hoje em dia. Porque você tem o seu celular, você tem o seu Instagram, você tem o Tinder, você encontra pessoas assim, ó. Não é igual antigamente que você precisava sair de casa, ir numa festa dos seus primos e encontrar o amor da sua vida. Hoje em dia você encontra o amor da sua vida no celular. É isso, e é normal, e beleza. Você acaba se tornando descartável porque você está lá toda hora. Você está lá pra pessoa toda hora, a todo momento. Ela te manda mensagem, você responde a mensagem logo de uma vez. Você é uma pessoa carinhosa, você pode ser um cavaleiro, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Parece que quando você fica muito em cima da pessoa, parece que quando você fica muito ligado à pessoa, a pessoa se enjoa e você acaba se tornando descartável. Mas quando você é uma pessoa que não tô afim de ficar com essa pessoa, tô afim de conversar com ela, e beleza, se ela não me responder, tudo bem. Você acaba não respondendo mais a pessoa e a pessoa volta atrás. Sei lá, é uma falta de amor próprio hoje em dia que, você precisa usar as outras pessoas pra ter o amor. Cara, tudo que eu falei aí nesses últimos minutos eu nem anotei no roteiro. Acho que esse vídeo tá sendo bem pessoal. Outro exemplo que eu tenho é que talvez quando você termina o seu relacionamento, a primeira coisa que você faça é querer sair com alguém, dar uns beijos na boca, por carência, justamente pra substituir aquele amor que você tinha por outro. Assim, ó, como se fosse uma troca fácil, algo que é assim, artificial, sabe? Sem um amor próprio, você não consegue ser plenamente feliz. Porque seja para aproveitar plenamente os bons momentos ou para vivenciar mais positivamente as decepções, as dores e tantas situações desagradáveis que se mostravam inevitáveis na nossa vida, a gente precisa minimamente estar bem com nós mesmos. Pelo menos é isso que eu penso. É isso que me faz pensar em ser uma pessoa melhor. Porque quando você não se ama, você acaba usando os outros e você acaba se enganando e enganando os outros. Você acaba se afetando e afetando as pessoas que estão à sua volta. É como se todo relacionamento para você fosse uma válvula de escape. E um assunto que é muito importante nos dias de hoje, que faz tornar as relações irrealistas ou, sei lá, ter desejos muito selvagens por alguém, é o consumo da pornografia. A pornografia, ela afeta toda a nossa vida. Afeta as pessoas que estão do nosso lado, afeta você, afeta as relações que você tem com as possíveis pessoas que você gosta, as possíveis pessoas que você quer ter um relacionamento, afeta em tudo. Você começa a ver os outros com segundas intenções, em tudo. No seu dia a dia, uma simples conversa com o sexo oposto que te trata com gentileza pode ser visto como algo a mais. Segundas intenções, ó. Você começa a ver as pessoas como objetos.
Você começa a tratar as pessoas como objetos. O mais trágico é que quando você consome todos os dias ou consome por anos não, né? Não precisa nem ser por anos, por meses, você acaba não sentindo mais prazer. Você acaba tendo que fazer pesquisas extraordinárias, porque o nosso cérebro, ele, tipo assim, você consome a pornografia, tem a dopamina. Se a sua mente começar a acostumar com aqueles vídeos que você vê, você vai ter que buscar coisas com mais intensidade até uma hora que você não vai sentir mais prazer com nada. Você não vai ter mais ambição para fazer merda nenhuma, você não vai ter mais vontade de trabalhar, você não vai ter mais vontade de fazer seus objetivos, você não vai ter vontade nem de lavar uma louça. Você tá entendendo? Nem de lavar uma louça. Imagina ter uma relação com alguém. O fato é que ela molda muito as suas relações. Ela molda com expectativas irrealistas, ela gera cenários e performances irreais e, no fim, você acaba se tornando uma pessoa fria. As pessoas, elas se tornam mais distantes emocionalmente porque elas vão preferir mais estímulos visuais do que o contato com a pessoa, o contato com a sua parceira. Eu até anotei algo interessante aqui no meu caderno, no meu roteiro aqui, que é o seguinte, eu até gostaria de ler isso. Aquele amor que de uma hora para outra vira ciúmes, ou até seu oposto, o ódio. Mas por que um sentimento tão puro se transforma em algo tão devastador? Acho que o medo de perder aquela luz que deixava sua escuridão um pouco mais clara, aquele breu no seu coração desaparece. Os problemas acabam, mas qualquer passo que aquela pessoa dê e que você estranhe vai causar um sentimento de ciúmes. Porque o medo de não possuir, o medo de acabar, aquela falta de confiança faz você sentir isso. Ou talvez aquela sensação de ser colocado de lado. Esse negócio que eu escrevi é um negócio que eu vejo muito também. Tanto nas relações que eu tenho com as pessoas e que eu vejo, e tanto a relação das outras pessoas. E algo que pode ser até uma característica sua é o ciúmes. É algo natural. Se você tem algo que você ama, algo que você preza, você tem medo de perder. E isso gera ciúmes. Isso é o ciúmes, né? No caso do relacionamento. Mas tem os casos que a pessoa é obcecada por você. Obcecada e muito ciumenta, e você não pode nem conversar com outro ser humano, que a pessoa já fica estressadíssima, mano. Psicopata, psicopatia. Você tem que pensar que o seu parceiro, sua parceira, tem a sua própria vida. Tem o seu trabalho, tem a sua faculdade, tem a sua escola, enfim. Eu quero viver com você, mas eu também quero viver a minha vida. E assim, para você que é uma pessoa ciumenta, para você que é uma pessoa que tem esse problema, na verdade não é nenhum problema, mas dependendo do caso acaba se tornando, eu tenho uma dica para você. Se você confia no seu parceiro, não tem por que você ter ciúmes. Se você tem a confiança que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa honesta, você não precisa ter ciúmes. E se você tiver confiança em alguém, de duas uma. Ou você tá feito na vida, ou você vai quebrar sua cara. Então, antes de ter alguém do seu lado, mano, escolha bem. Você pode perder todos os seus sonhos por fazer uma escolha errada. E não é jogando uma pressão em você. O tanto de pessoa que eu conheço que quebrou a cara por não ter alguém de confiança do seu lado, não tá escrito. E provavelmente eles não são nem os primeiros e nunca serão os últimos também. Sempre vai ter pessoas que vão quebrar a cara. E assim, eu tô falando isso pra você tomar cuidado. Talvez a pessoa seja a melhor pessoa do mundo na sua concepção, mas do mesmo jeito você pode quebrar a cara. Às vezes a pessoa é daquele jeito ali, só na sua frente, mas por trás ela pode ser outra coisa. Então, eu só tô falando pra você tomar cuidado. Não seja uma pessoa meticulosa. Seja uma pessoa... Observe. Simplesmente observe o comportamento da pessoa. E julgue no seu padrão o que tá correto e o que tá errado naquilo. Mas assim, se você tá naquela fase da indecisão, se você tá indeciso em deixar aquela pessoa, é porque você já deveria ter deixado ela. Se você já tá ficando confuso se aquela pessoa realmente é pra sua vida, é porque alguma coisa tá errada. Às vezes, a resposta é dentro de você, não tá fora, não tá nas outras pessoas, não tá no que as outras pessoas falam. Pra mim, o amor ele é um sentimento muito complicado, mas na sua essência ele é lindo. Ele é algo que une pessoas, une sociedades, une todo tipo de coisa.
E ninguém vive sem um amor. Ninguém vive sem o amor de um pai, sem o amor de uma mãe, sem o amor de um avô, sem o amor de um colega, sem o amor de um amigo. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e compartilha. Se você tá querendo mandar esse vídeo para aquele seu amigo meio desesperado, pode mandar. Fica à vontade. E aproveite essa vida, viu? Que ela é curta. Tchau.